Olá, pessoal. Meu nome é Eduardo Marques. Eu sou professor do campus virtual da Cruzeiro do Sul. E a aula que a gente vai tratar hoje fala do assunto definindo as técnicas de VLSM e Supernet. Então, a gente vai entender o que é essa tal de Variable Length Subnet Masking e vamos entender um pouquinho o que é uma Supernet, né? Existem sub-redes, né? Subnets, existem supernets. Então, a gente vai entender aí a diferença entre elas. Então, os tópicos que a gente vai abordar, vai falar um pouquinho sobre a definição do que são as técnicas do VLSM, sumarização de rotas, né? Como a gente criar sumários para auxiliar os roteadores, né? A consumir menos memória, principalmente, né? Menos carga. Esse é um dos problemas que eu tenho no roteador quando a gente tem uma sobrecarga de conhecimento de rotas, né? Então, a gente cria sumários para evitar essa sobrecarga. E definir também as técnicas conhecidas como técnicas de Supernet ou também técnicas do tipo CIDR. Como situação problema, eu coloquei para vocês então uma perguntinha, para no final da nossa apresentação vocês poderem estar aptos a responder, né? Quando falamos em esgotamento de endereços IPv4 e sumarização de rotas, a fim de diminuir entradas na tabela de roteamento, quais seriam as técnicas utilizadas, né? Ou seja, quando a gente está falando sobre o PV4 em específico, né? Como que eu faço para poder diminuir a carga, né? Das rotas que eu aprendo dos roteadores, né? No fundo, é essa a pergunta, tá bom? Bom, é muito importante vocês lembrarem que o IPv4, né, ele é um protocolo já que tem algumas décadas que ele existe, né? A internet, quando ele foi desenvolvida, não é o que ela é hoje. A internet, no seu início, eram redes, principalmente redes acadêmicas, né? Ligavam centro de pesquisas a órgãos educacionais, na sua grande maioria. Não tinha essa estrutura que nós temos hoje de poder passar vídeo, áudio, pessoas vendendo coisas, conhecendo pessoas na internet. Geralmente os portais da internet no passado eram portais educacionais, onde você tinha troca de informações de pesquisas, etc. A rede ela foi crescendo, ela foi construída de uma forma a conter pelo menos 4 bilhões de endereços numerados, né, dentro dessa rede IPv4. A rede cresceu de uma forma tão grande que o esgotamento ocorreu, tá? Então, a gente fala muito sobre esgotamento do IPv4. Mas o esgotamento do IPv4 não é um dos grandes problemas também. Ele é um dos problemas, com certeza, né? Porque você não consegue escalar, você não consegue crescer a rede internet se você esgota os endereços. Então, é necessário que você crie técnicas para poder evitar o esgotamento em massa, né? Uma das técnicas seria você utilizar endereços de redes privadas, por exemplo, né? Utilizar, por exemplo, serviços do tipo NAT, né, para pegar um endereço IP dentro de uma rede local não roteado para rotear para uma rede exterior. Então, a gente utiliza várias técnicas, né, para poder evitar esse esgotamento maciço, perdão. Mas, em contrapartida, a gente também tem um outro problema, que é o aumento das rotas nos roteadores, né? Se, por um lado, a gente tem um esgotamento de endereços IPs que numeram essas redes, por outro lado, os roteadores precisam aprender mais rotas para poder alcançar os seus destinos, né? E a gente lembra que o roteador ele é um computador. Então, se eu tiver muitas rotas para esse roteador poder aprender e poder calcular, né, como que ele vai fazer para poder tomar uma decisão de entrega a um determinado destino, como ele é um computador, se eu usar muitas rotas, se eu tiver muitas rotas nesse equipamento, com certeza eu vou ter uma sobrecarga. E essa sobrecarga pode até, inclusive, travar um roteador, né? Ou travar links, se eu estiver divulgando várias rotas por um determinado link, né? Então, a gente vai utilizar algumas técnicas que evitam, né, essa sobrecarga, tá? Então, a gente vai ver algumas técnicas aí, tanto técnicas para você poder numerar, né, economizar melhor em IPv4, como também técnicas para você minimizar problemas de carga nos roteadores, tá? Então, aqui está explicando, né, sobre essa coisa dos pedidos dos endereços, né? No passado, o IANA, né, ou a IANA, que é o órgão principal da internet, junto com seus órgãos auxiliares, etc., eles, no início da internet, eles entregavam endereços class full para as empresas, baseado no tamanho das empresas, né? Então, se, por exemplo, você era uma General Motors, por exemplo, né, você recebia provavelmente um classe A,
que naquele período, né, até hoje, inclusive, a General Motors era uma das maiores empresas de automóveis do mundo, né? Então, vamos dar um classe A para a General Motors, né? Então, a política, como era entregue os endereços IPs V4 na época, né, era baseado no tamanho da empresa, né, por consequência, no tamanho dos equipamentos que eu teria dentro de uma rede, né? Com o tempo, a gente percebeu que realmente eu teria problemas, né, dando IPs, eu estaria gastando esses IPs de uma forma desnecessária, e aí, com o crescimento da internet, a gente chegou num limite de esgotamento. Então, como a gente comentou, né, com a evolução das tecnologias de redes, com o crescimento da internet, então torna-se necessário criar técnicas para poder evitar esse esgotamento maciço, né? Uma das técnicas que a gente tem seria a criação de sub-redes. Ou seja, eu posso pegar, por exemplo, né, um endereço IP reservado, 192.168.0.0, por exemplo, e desse endereço IP eu posso criar sub-redes dele, né? Com qual objetivo? De eu poder criar redes do tamanho que eu necessito. Só que não sei se vocês lembram, quando a gente cria uma subnet, às vezes eu também acabo gastando também alguns endereços, né? Então imagina que você vai criar uma subnet para fazer uma ligação de uma conexão ponto a ponto. Uma conexão ponto a ponto, eu vou ter ativo pelo menos 2 IPs, né? Então imagina que você tem 2 roteadores, uma conexão ponto a ponto, você vai ter o endereço IP numa interface, e o endereço IP numa outra interface, no outro roteador, numa mesma rede, né? Então, eu vou necessitar de uma rede com somente 2 hosts, né? Com somente 2 IPs válidos. Aí a minha pergunta é a seguinte, será que criar uma subnet clássica, né, atende? Com certeza ela atende, né? Só que imagina que você pegue aí um /27, que eu tenho aí N redes, né? Eu vou estar utilizando somente 2 IPs válidos e o resto eu vou estar jogando no lixo. Então, foram criadas novas técnicas para eu poder customizar cada vez mais essas redes, né? E uma das técnicas utilizadas para eu poder customizar isso seriam as técnicas de VLSM, né? A sigla VLSM, ela vem de Variable Length Subnet Masking, ou seja, é uma subnet de tamanho variável, né? Os roteadores também, eles vêm, né, por definição, para você poder utilizar a subnet 0. No passado, a gente não utilizava a subnet 0 porque ela atrapalhava um pouco o entendimento, né? Geralmente, quando você tem uma rede 0, você classifica a rede das redes, daquela estrutura que você está montando. Da mesma forma, quando você tem uma rede 255, você está definindo um broadcast para aquela rede. Então, os roteadores, né, a partir de um certo tempo, começaram a vir com os comandos IP subnet 0 setado. Ou seja, para você utilizar a subnet 0, exatamente para você utilizar o máximo que você pode dos endereços IPs V4 no seu equipamento, tá bom? Você pode ativar ou desativar isso, tá? Por default é ativado, né? Então tá aqui, né, o comando IP subnet 0. Você está ativando, né, a subnet 0, ou no IP subnet 0 você vai estar desativando a utilização de uma subnet criada. Aqui só para mostrar para vocês um exemplo, né? Aqui eu criei subnets. Eu tenho uma rede 192.168.1.870 e aí eu criei várias redezinhas, né, /27, para eu poder utilizar aí numa estrutura de rede qualquer, né? Imagina que eu tenho aí várias VLANs, por exemplo, de uma rede local, e eu preciso para cada VLAN ter uma subnet específica. Então aqui ele criou essa estrutura, né, para eu poder mapear as VLANs que eu preciso dentro de uma rede local. Bom, então exemplo aí, um /27, né? Estou utilizando aí 27 bits, né? Então, 255, 255, 255, 224, né? Estou usando 3 bits do quarto octeto para ser um /27, né? E aí o desenho, né? Se eu extrair, eu montei aí minha tabela de subnets, então eu comecei a mapear com essas subnets /27 a minha estrutura de rede para poder que o roteador roteie um dado, né, dentro dessa rede. Lembra que o roteador, ele faz o roteamento de dados dentro de redes diferentes, né? O roteador não roteia dados numa mesma rede. Então, para que esse roteador possa enviar o dado para aquela rede, aqui tem que ser uma rede diferente desta rede. Tá? O roteador é um dispositivo de camada de rede, né? Então, para que você possa rotear os dados, você precisa ter redes diferentes, né? Tá? Então, aí o exemplo é utilizar uma técnica de subnet para rotear os dados. A técnica de VLSM, no fundo, ela é uma subnet, mas ela é uma subnet da subnet. Então, é uma técnica que foi criada para eu poder minimizar o desperdício desses endereços IPs que foram criados na subnet inicial, né?
Tá bom? Então, essa que é a técnica VLSM. Então, por exemplo, eu posso pegar, então, um endereço IP subnetado como /27 e extrair desse /27 endereços IPs para poder fazer ligações ponto a ponto, por exemplo, né? Então, isso se chama isso de técnica VLSM. Um /30, por exemplo, é um endereço de VLSM, né? Uma máscara criada para fazer a ligação de dois hosts, né? De fazer a ligação de um ponto a ponto. Tá? Então, para a gente poder, então, utilizar essa técnica, é importante extrair, né? De uma subnet ou de uma net, pedaços menores para você poder fazer ligação de links ponto a ponto, por exemplo. É claro que aqui eu estou utilizando o exemplo de links ponto a ponto, mas eu poderia estar utilizando links com 4 máquinas. Então, eu poderia customizar da forma que eu bem entender quando eu utilizo técnica de VLSM. Então, aqui no exemplo mostra isso, né? Nessa primeira passagem, ele criou as subnets na primeira passagem, /27, então ele pegou uma rede de classe C, no caso, né? /24, criou vários /27 desse classful, e aí ele precisou criar conexões ponto a ponto. Então ele pegou de uma dessas subnets criadas um endereço. Então ele pegou, por exemplo, lá o endereço 192.168.187.192/27, e desse endereço ele criou uma estrutura de VLSM para poder ter várias redinhas menores, né, ponto a ponto. Tá? Então, note que aqui agora ele pegou desse endereço, ele criou várias redinhas /30, né? Tá bom? Então, é isso que ele fez, né? Então, por exemplo, seja 92 para ver o endereço de rede, por exemplo. Então, né? Então, 92 é o endereço de rede, 193 é host, 194 é host, 195 é broadcast dessa rede, 196, que é o próximo, é uma nova rede, né? 197 e 198 são hosts, né? 199 é broadcast dessa rede, 196, 200 é a próxima rede, e assim por diante. Então, ele criou aí, então, uma estrutura de subnets bem menores, que a gente chama de VLSM, tá bom? Então, isso que é o tal do VLSM, é você subnetar uma subnet. E aqui mostrando isso, né? Esse dimensionamento de endereçamento, né? Então, aqui, nessa rede local, eu tenho um /27, que eu preciso ter mais endereços para poder mapear meus equipamentos numa rede local. Porém, nessa conexão entre esse roteador e esse, eu só estou te ligando 2 pontos, né? Então, eu posso aplicar aqui, então, nessas interfaces, um /30, né? Tá? Então, a rede 192.168.187.192/30 seria o endereço de rede. 193, esse é o IP dessa interface. 194 dessa interface, está na mesma rede, né? Notem que está na mesma rede. 195 seria o broadcast, 196 a nova rede, e assim por diante. Tá bom? Então, é o exemplo de eu estar utilizando o VLSM. Além disso, é importante lembrar, como eu comentei no comecinho da nossa videoaula, que os roteadores também têm alguns problemas em relação à quantidade de rotas que eles aprendem. E para a gente poder evitar, né, para a gente poder tirar essa carga, né, que os roteadores têm, para poder analisar as rotas todas e para poder tomar uma decisão de entrega, essa técnica é conhecida como CIDR, de Classless Interdomain Routing. Tá? Então, é uma outra técnica que agora faz o contrário das VLSMs, né? Ela vai fazer o que a gente chama de sumarização de rotas. Tá bom? Então, essa seria a técnica de sumarização de rota. Então, o que eu estou fazendo, como o nome diz, né? Sumarização. Eu estou pegando várias rotas que eu aprendi num roteador, tem que ter uma estrutura, claro, dessas rotas, e eu estou minimizando numa única rota a representação dessas várias rotas. Então, em vez de eu contar numa interface 50 rotas para o roteador vizinho, eu posso fazer um sumário de 1 ou 2 rotas contando essas 50. Tá? Então, isso que é o tal da sumarização de rotas. Quando eu propago para o roteador vizinho 1 ou 2 rotas contando 50, esse roteador vizinho vai ter uma carga muito menor de rotas do que ele teria se eu não estiver utilizando a técnica de sumários. Porque está mostrando isso, né? Para ficar melhor explicado. Roteador RA, ele conhece todas essas rotas. Roteador RB conhece todas essas rotas. Roteador RC conhece essas 3 rotas aqui. E aí, usando a técnica de sumarização de rotas, o roteador RA, através de uma máscara de supernet agora, né? Ou seja, ele andou com o bit para a esquerda, então ele identificou uma máscara, né, que através da divulgação dessa primeira rede com essa máscara, você propaga para o roteador RTZ essa única rota que representa todas essas. Tá bom? Então, aqui no caso da 200.199.48.0/22,
ela está representando através dessa máscara de SuperNet aqui, né? Essas 4 rotas que o RA tem próximo a ele, tá? Então, notem que o RTZ, em vez de ele aprender 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? 11, 12 rotas, ele vai aprender somente 3 que representam essas 11, 12 rotas, né? Por consequência, então, o RTZ vai ter uma menor sobrecarga de rotas que ele teria se não estivesse utilizando a técnica de sumarização. E da mesma forma, o RTZ, como aqui ele tem uma função de estrutura de edge aqui, né, de borda, com o provedor de acesso, da mesma forma ele vai pegar essas 3 rotas e vai criar né, um sumário para enviar para o provedor. Porque lá no provedor eu vou ter também roteadores que que também precisam, né, ter uma menor sobrecarga possível para evitar que os roteadores travem, alguma coisa nos links aconteçam em relação a tempos de convergência, tá? Então, no caso, sumarização de rotas é uma técnica que tem como objetivo minimizar as cargas dos roteadores. Bom, pessoal, então é isso, né? Terminamos a aula de hoje. Eu quero novamente lembrá-los da importância da leitura do material didático, né, que vocês têm no nosso portal. Agradecer a presença de todos e desejar uma boa e próxima aula.